Bem, a gente falava ontem sobre a mudança no trânsito na capital, hein, Jéssica Cruz? E agora, hein? Avenida Padre Nessor Sampaio, por exemplo, as ruas Ministro Nelson Hungria, Abigail Ferreira Araújo Ramos, passando a ter só um sentido único. Mas as alterações, eu perguntava de início, estão agradando ou estão desagradando comerciantes da região? Outra pergunta, houve uma comunicação antecipada? As pessoas envolvidas nesse processo, digamos, de aperfeiçoamento, sejamos justos, de modernização, de melhorias, de facilidades, esse processo foi antecipado para as pessoas que estão aí neste entorno? Porque o mais importante nisso tudo, gente, chama-se comunicação. A antecipação das coisas, quando eu sei antes. Vamos saber? Jéssica Cruz, então, está conosco. Jéssica, agora te desejando boa tarde, minha querida parceira de trabalho, Jéssica. Oi, Sérgio, agora boa tarde, né? Antes, vou explicar aqui para o pessoal de casa, porque tem gente que, não sei, perdeu ontem, né, essa informação, então vou explicar aqui de novo. Vamos lá. A Prefeitura, a SMTT anunciaram, né, nesta semana, no início desta semana, a mudança do sentido nessas duas regiões, né? Ponto Novo, Nestor Sampaio, e lá no bairro Luzia, a Ministro Nelson Hungria, e tem a Abigail, que é a continuidade da rua Ministro Nelson Hungria. A Nelson Hungria, né, com a Abigail, elas vão no sentido Hermes Fontes, então ninguém vai mais em direção a Augusto Franco. Isso acontece aqui na Nestor Sampaio, que até agora funciona nos dois sentidos, mas daqui a pouco ela só vai funcionar com um sentido. Quem vem da Hermes Fontes consegue entrar na Nestor Sampaio e ir em direção à Avenida Augusto Franco. Isso não está deixando contente quem trabalha aqui, quem depende do comércio aqui na Nestor Sampaio. E eles, segundo, né, a associação, a federação, né, do Conselho de Segurança aqui da região, dos bairros, eles não foram informados antecipadamente com relação a essas mudanças. Então, por isso que a gente vai aqui conversar com o Ailton Figueroa, ele que é presidente da federação. Ele disse que não houve essa conversa, não houve esse diálogo e todo mundo foi pego de surpresa mesmo, seu Ailton. Verdade. Desde o dia 17 de fevereiro do ano passado, nós enviamos um ofício solicitando ao prefeito Edivaldo Nogueira que recebesse uma comissão de moradores para a gente poder conhecer esse projeto de mudança de sentido da Nestor Sampaio. Então, nós não fomos atendidos por ninguém da prefeitura, por ninguém da secretaria, nem da SMTT. Então, 4 meses após termos protocolado o ofício para o prefeito, nós levamos a conhecimento do Ministério Público. O Dr. Eduardo Matos nos recebeu muito bem e marcou uma audiência no dia 7 de outubro do ano passado. Nessa audiência, o Renato Teles, presidente da SMTT, participou e disse, lá está gravada essa audiência, o próprio Ministério Público gravou, que ele não tinha projeto nenhum na prefeitura para mudar o sentido daqui da Nestor Sampaio. E ficou certo da gente fazer o quê? Uma audiência pública e ele ficou de marcar. Então veja o que está acontecendo. Ele não tinha interesse em mudar o sentido, mas ele queria marcar uma audiência pública. Ou seja, mentiu ele, como também mentiu o secretário Ferrari, quando no dia 17/2 deu entrevista para o jornal, dizendo que só ia mudar o sentido se conversasse com a população. Interessante, foi dia 17/2 do ano passado. Então, ou seja, eles dizer que a população toda concorda é uma inverdade. Está aqui, pode filmar quantas pessoas tem aqui. Então, a população não concorda, não. A população desde o ano passado, ela quer discutir, ela quer saber que projeto é esse. Onde o próprio promotor, o doutor Eduardo Matos, diz que desconhece esse projeto da prefeitura. O que vocês vão fazer agora com relação a isso, para reverter essa situação? Bom, nós já temos uma ação judicial na justiça, movido pelo comerciante aqui, né? Então nós vamos nos somar a essa ação judicial, né? E o que acontece? Tudo que a gente vem lutando desde o ano passado era só uma coisa, conversar, saber. Será que para a prefeitura fazer uma obra, ninguém precisa saber o que é que vai se fazer? Ou seja, tá aí, Edivaldo Nogueira, você participou do orçamento participativo com Marcelo Deda. Será que você desaprendeu? Ou agora você virou as costas pro povo? Ou seja, diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Seu Wilton, muito obrigada. A gente vai continuar, é claro, conversando
com a população, muita gente que tem comércio aqui há anos, né? O Antônio Mendonça, por exemplo, ele está aqui desde 1984, né? E outra questão que ele traz é a alternativa para Nestor Sampaio. Segundo a comunidade aqui, muito distante, né, Antônio? Bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu sou comerciante aqui na área desde 1984 e também sou engenheiro. E como profissional, eu já pedi acesso a esse projeto aí, nunca foi me dado acesso. Mas pelos esboços que eu vejo sendo publicados aí, tem várias lacunas a ser respondidas. Eu, como profissional, tenho a obrigação de conhecer a Lei Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, aonde lá está bem claro, de forma simples, que um binário, para ele ser executado, ele precisa de uma outra via que atenda algumas premissas, como mesmo tipo de pavimento, capacidade de fluxo de receber o tráfego adicional, geometria favorável e não ser distante mais de 1 ou 2 vias. Esse esboço que eu vi, Abigail chega a ficar 8 quadras de distância numa geometria totalmente desfavorável. Aí é onde a população aqui está perguntando, como é que o trabalhador, como é que o cliente, como é que o morador vai pegar um ponto de um ônibus para se deslocar para o seu destino ou para chegar para o comércio da gente, né? Vai se deslocar por 8 vias tortuosas, perigosas, que esse bairro não é tão seguro, né? Então são premissas que precisam ser atendidas. E o que a população está pedindo me parece simples. É que a prefeitura sente para discutir, para debater o que é que pode ser melhorado. E enquanto não se chega a uma conclusão, não vejo problema na via continuar como ela está, dupla. Não tem problema. Algumas coisas precisam ser melhoradas. Nós precisamos de faixas de pedestre, nós precisamos de sinalização, nós precisamos da coisa que a população está toda aqui já sabendo, só aguardando ser chamada para poder discutir isso aí. Porque até agora não foi dada a oportunidade à população de apresentar suas dúvidas. Torno a dizer, é só isso que eu vejo a população pedindo. A oportunidade para apresentar, para corrigir as lacunas que existem nesse, não é projeto, é um esboço, o que eu vi até agora é um esboço. Precisa de um projeto decente. A sinalização que o senhor disse que não tem, inclusive a única que vocês viram foi a de ontem à noite, quando começou a ser feita a mudança? Então, essa rua aqui me parece que já tem praticamente 1 ano de asfaltada, sem nenhuma sinalização. Isso só traz problema, tem que botar a sinalização de imediato, a população precisa. Sinalização é extremamente importante. Agora o senhor falou com relação aqui à queda do comércio, o desemprego, e eu falei lá no início que a avenida funciona até como uma vitrine para vocês, então a queda é brusca, né? Não, é certeza. A Rafael de Aguiar é um exemplo que nós temos triste aqui, a rua foi mudada lá, acabou, né? O comércio que tinha lá era um trecho pequeno, acabou. Aqui não, aqui é um trecho grande. Aqui não são só 2 comércios que vão ser fechados. Não é só o meu comércio que dá 80 empregos diretos, né? São vários empregos. Aqui nós temos milhares de pessoas que vão ter um caos por causa do quê? Apenas uma falta de diálogo. O que é que custa sentar e conversar, esclarecer as dúvidas? Muito obrigada pelas informações, boa sorte para vocês. Bom, Sérgio, ontem quando a gente conversou com a CMTT falava, né, sobre um plano de mobilidade urbana para facilitar o trânsito. Bom, mas o que a gente acompanha aqui também é um outro lado da história que precisa, claro, de muita conversa, muito diálogo para que todo mundo chegue num consenso.